Olá, cursistas! Eu sou Tiago Carvalho, ator, produtor, gestor cultural e educador. Estou ministrando o componente de produção e gestão cultural em teatro. Em nossa terceira unidade, trago a chave do trabalho coletivo, que é o planejamento. A chave para pensar uma carreira sólida e sustentável está no trabalho coletivo, em que se mesclam habilidades criativas e técnicas, mas também capacidade de planejamento, gestão, produção, elaboração de projetos, vendas e comunicação. Além de determinados conhecimentos jurídicos, não basta um grupo ter um trabalho criativo impecável se outras tantas competências não estiverem a serviço de sua carreira. Se não tiver ao seu lado uma equipe apta a buscar e gerir recursos, responder às demandas de comunicação e a lidar de maneira profissional com as engrenagens da burocracia pública, para que se tenha ideia do volume de atividades envolvidas no cotidiano de um grupo musical, por exemplo, são apresentados em nosso e-book demandas de trabalho não artístico cujo cumprimento é imprescindível nos dias atuais, mas que aos olhos de um leigo quase sem pressão invisíveis. A produção e a gestão sempre foram pontos cruciais na vida de todo artista, embora esse fato nem sempre esteja percebido ou devidamente reconhecido. Desde os tempos das grandes gravadoras e companhias teatrais cinematográficas, elas estavam lá, oculta, distante da luz dos refletores, mas sempre criando um suporte para o momento mágico do encontro com o público. Mudaram-se os tempos e o próprio modelo de produção, que saltou de um formato altamente excludente, em que algumas poucas estrelas tinham direito ao apoio e aos afagos de uma grande staff de profissionais, para outro mais acessível, em que os artistas se tornaram os responsáveis pela condução da sua carreira e pela composição de equipes capazes de empreendê-la. Além disso, o próprio conceito de sucesso sofreu mudanças consideráveis nos últimos tempos. A velha indústria de ídolos impostos pela mídia de forma massificada vem gradativamente cedendo espaço para o surgimento de uma oferta incrivelmente diversificada de trabalhos culturais. Torna-se cada vez mais nítido o fenômeno da pulverização das grandes estruturas em micro-iniciativas de cultura e entretenimento. Desde o surgimento da Web 2.0, as pessoas não precisam mais dominar tecnologias complexas para colocar conteúdo no ar, o que facilita a interação de um artista com seu público, mesmo que isso se dê um círculo mais restrito. Segundo Anderson, os inúmeros mercados de nicho somados ganham volume suficiente para fazer frente aos grandes hits. O público exige cada vez mais opções e abraça a diversidade, abrindo espaço para o surgimento de um grande mosaico de mini-mercados e micro-estrelas. Embora naturalmente ainda exista demanda para a cultura de massa, é preciso compreender que os novos tempos exigem novos arranjos e novas posturas. É preocupante perceber que grande parte dos artistas brasileiros ainda se guiam por uma cartilha ultrapassada e espera com total credulidade que um dia seu talento será enfim descoberto. Acalentam a visão romântica de que um produtor experiente e bem-sucedido irá aparecer do nada, reconhecer seu imenso valor artístico e alcançá-lo à condição de estrelas. Passa uma vida inteira aguardando esse momento que dificilmente virá. Na vida real, portanto, não se pode esperar por milagres. A maioria dos artistas que alcançaram o sucesso estrutura sua carreira de forma lenta e gradual, conquistando aos poucos novos espaços, amparados por um trabalho ordenado e eficiente de produção, gestão e distribuição. Algumas vezes esse processo chega a se estender por décadas, notadamente nos casos em que os artistas vivem distantes da mídia dos grandes centros. Inicialmente, é importante buscar entendimento sobre o perfil dos produtores e gestores culturais e sobre suas atribuições. Quem são esses profissionais? Qual é a sua esfera de atuação? Qual é o seu papel? Obter respostas a essas perguntas é fundamental para todos aqueles que se envolvem com o fazer cultural. Até hoje, as funções dos produtores e gestores são cercadas de dúvidas, mesmo para aqueles que vivem o cotidiano da área. Os diagramas apresentados em nosso e-book buscam lançar um pouco de luz sobre essas questões. Neles estão representados os diversos agentes envolvidos no processo, os artistas e demais profissionais da cultura responsáveis pela criação e pela execução de ações culturais.
as empresas patrocinadoras que incentivam projetos, o poder público, a quem cabe a formulação e a implementação de políticas para o fomento e o financiamento do setor, a mídia que promove a difusão das realizações, os espaços culturais que abrigam o que é produzido e o próprio público, beneficiário das ações empreendidas. Vale observar que são universos diferentes entre si, com particularidades divergentes e realidades frequentemente conflitantes. Cada um desses setores tem sua linguagem própria, muitas vezes incompreensível para as pessoas que pertençam a outro universo. Como, por exemplo, é possível citar as enormes dificuldades que os artistas têm para a compreensão da lógica empresarial e vice-versa. Uma das questões fundamentais na vida de uma organização é a distribuição do trabalho a ser executado, de forma que os resultados sejam os melhores possíveis. Desenhar com clareza as tarefas, agrupá-las de maneira lógica e delegá-la autoridade aos procedimentos essenciais para que as atividades fim sejam cumpridas com eficácia. Os artistas e demais profissionais da cultura não devem fugir a essa regra. A profissionalização de seus empreendimentos passam pelo estabelecimento de uma configuração racional em que os papéis e as responsabilidades sejam claros para todos. A definição da estrutura formal em uma organização cultural e sua tradução em instrumentos que possam ser facilmente compreendidos. Se, portanto, um exercício que pode traduzir resultados positivos. Como em qualquer outro segmento econômico, as organizações do mundo da cultura nascem, agregam pessoas e crescem naturalmente buscando cumprir seus objetivos. Entretanto, a estrutura resultante desse crescimento espontâneo nem sempre se consolida adequadamente. Algumas vezes, a expansão ocorre de forma desordenada, acarretando problemas com a superposição de funções ou o surgimento de lacunas de atividades importantes não exercidas por nenhum dos membros da equipe. Foi assim que se deu com o Grupo Galpão. Conforme pode ser constatado em outro trecho do livro do Grupo Galpão, ao Galpão Cineorto, uma experiência de gestão cultural. O grupo surgiu pela junção dos interesses artísticos de alguns atores que, diante da falta de recursos para a contratação de colaboradores, tiveram que se desdobrar na execução de tarefas de produção, administração e comunicação. No início, todos acabavam fazendo um pouco de tudo e de modo improvisado e sem nenhuma especialização do trabalho. Com o tempo, entretanto, intuitivamente, os artistas foram percebendo as vantagens de se separar as tarefas e responsabilidades a partir das habilidades e competências individuais. Aos poucos, com o crescimento da carreira, o Galpão foi agregando colaboradores entre produtores, gestores, profissionais de comunicação, técnico e pessoal de apoio que atuam diretamente tanto em atividades do próprio grupo quanto do Centro Cultural, o Galpão Cineorto. Atualmente, a equipe é composta por 12 atores e mais de 50 colaboradores. É interessante observar que as funções de produção e gestão foram sendo naturalmente divididas à medida que o corpo funcional foi crescendo. Hoje, a separação das responsabilidades é bem clara. Enquanto a equipe de produção tem como tarefas a realização dos espetáculos, apresentações, turnês e produtos como CDs, DVDs e livros, os gestores se encarregam da elaboração e tramitação de projetos, da condução do planejamento, da busca do recurso, dos contatos com os órgãos públicos e patrocinadores, da gestão administrativo-financeira e das prestações de contas. Um ponto que chama atenção na trajetória do Galpão é o fato de que, mesmo depois da contratação de um número significativo de empregados, os atores mantiveram-se empenhados em tarefas paralelas de produção, gestão ou comunicação, delegando funções, mas tentando não perder as rédeas do seu próprio destino. Em alguns momentos da sua história, o Grupo Galpão se dedicou a reflexões sobre sua estrutura organizacional e sobre suas relações internas, contando por diversas vezes com o suporte de consultores de gestão. Em algumas dessas ocasiões, foram desenhados organogramas que foram sendo modificados gradativamente para incorporar as alterações estruturais exigidas pelo seu processo de crescimento. Finalizo com o desejo de que possamos cartografar coletivamente essas experiências, pois o campo da produção e da gestão cultural em teatro, mesmo com os cursos de graduação e produção em gestão cultural e tantos outros de curta e longa duração espalhados pelo país,
ainda não dão conta da dimensão estratégica nas artes, porque não podemos pensar cultura como um apêndice no campo das políticas públicas e dos investimentos privados. Por isso, estudaremos e investigaremos ações que estão na esfera federal, estadual e municipal para tentarmos compreender algumas experiências de delimitações estratégicas usadas por grupos, agitadores culturais, empreendedores e outros. Em termos práticos, pensaremos em políticas e estratégias de formação que promova simultaneamente a viabilidade econômica e a gestão democrática da gestão e produção em teatro.